Tá. Boa noite, então, pessoal. Prazer, meu nome é Marcos, os que não me conhecem, eu sou estudante de fisioterapia aqui da Unicuritiba. Hoje o tema da nossa palestra, né, vai ser sobre a saúde sexual da mulher. Então, a gente vai começar falando um pouquinho dos desafios, né, da saúde sexual, porque eles não estão relacionados só à saúde física, né? Também é uma questão de bem-estar emocional, de questão psicológica, né? Tudo isso é a saúde sexual, porque não é só a ausência de doenças, né? Então, o primeiro desafio da saúde sexual é a educação sexual, que a pessoa ela tem que conhecer o próprio corpo, conhecer como o corpo dela funciona, saber como as coisas são e o porquê as coisas acontecem, né, para ela poder se prevenir. Então, se prevenir de doenças, se prevenir, de repente, de uma gravidez que ela não quer ter, saber quais são os métodos contraceptivos, isso tudo é uma questão de estudo, né, de saber o, como ela pode se proteger, como ela pode acabar contraindo uma doença para que ela mesma não se coloque em situações de risco sem saber dessas situações, né? Então, o primeiro desafio é essa questão da educação. E essa questão da educação ela já está relacionada a um outro desafio, que é o tabu. Então, muitas vezes a pessoa, às vezes, ela não tem essa educação, ela não sabe como as coisas funcionam, ela tem até a curiosidade de saber, o porquê isso acontece, por que que o corpo funciona desse jeito, mas como existe um tabu, ninguém fala muito sobre isso, ninguém fala abertamente sobre isso, né? Também tem a questão da vergonha, do medo, então, às vezes, a pessoa acaba não indo atrás, acaba não tendo acesso a essa informação, às vezes não sabe que ela pode ter acesso a serviços de saúde, pode ter acesso a métodos contraceptivos, porque ela já tem essa falta da educação, né, do estudo, de conhecimento, e aí tem esse tabu que vai ajudar a ela continuar sem esse conhecimento. Porque quem não fala, às vezes não aprende, não escuta, não debate. Então, esse tabu, ele piora um pouco essa situação do conhecimento, né? Então, tudo isso vai estar relacionado ali também com a questão das disfunções, né? Por exemplo, às vezes a pessoa ela tem uma disfunção, por exemplo, ela não tem libido, ela tem a falta de desejo, ou ela sente dor na hora do ato, né? Ela tem dificuldade para atingir o orgasmo e ela não sabe o porquê. E ela não tem essa educação prévia para saber o porquê isso acontece, e esse tabu não permite ela descobrir isso. Então, às vezes, ela tem essa disfunção, ela tem esse problema, e ela não consegue achar uma solução, não consegue ir atrás, e às vezes essa situação vai piorando, porque, por exemplo, assim, uma pessoa que ela sente dor na hora do ato, ela não vai ser um ato que vai ser prazeroso para ela. Então, ela não vai querer fazer esse ato também. Então, isso junta uma série de fatores que vai afetar também o psicológico dela, né? Poxa, todo mundo faz, todo mundo acha legal, por que que eu não acho? Por que que para mim é desse jeito? Então, vai afetar o psicológico dela junto, vai afetar o bem-estar. São séries de fatores diferentes que se unem para ocasionar esse problema, né? Junto a isso, a gente também tem a questão da violência, né? Do abuso, do estupro ali também, que vai afetar a mulher de uma forma extremamente brutal, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Ela pode acabar contraindo alguma doença, ela pode é, ter uma gravidez indesejada, né? Que, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, não dá para ser interrompida, se não me engano, né? Mesmo Quando é situações de de estupro, estupro, pode até o primeiro trimestre. Daí teve a lei que foi revogada, que era para ser até o nono mês, que daí deu a maior repercussão, daí aprovaram, daí já não aprovaram mais, revogaram, que é uma situação extremamente complexa, né? Porque, É, querendo ou não, por mais que é uma gravidez indesejada, você está lidando com uma vida. totalmente. Então, assim, é, tudo isso, né, afeta. Às vezes, nessa questão do abuso, do estupro, às vezes a pessoa também, voltando lá na questão da educação, por ela não ter educação, às vezes ela nem sabe que ela passou por uma situação dessa, sabe? Ela não tem essa compreensão de que ela passou, mas essa situação ela vai completamente afetar a vida dela como um todo, e ela não vai ter o entendimento do o que que foi isso que ela passou, por que que isso é um trauma, sabe? Então, é, isso está muito relacionado, né? A gente também tem a questão dos acessos a serviços de saúde, que também relaciona de novo com a questão da educação. Às vezes ali, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem acesso a camisinhas, né, tanto a feminina quanto a masculina de graça em postos de saúde, tem acesso a anticoncepcionais, então a mulher pode
tanto o comprimido quanto a injeção de forma gratuita pelo SUS. Às vezes as pessoas nem sabem desse direito delas, sabe? Ela nem conhece esse direito e ela deixa de se proteger por não conhecer, sabe? Então, de novo, ela volta a se colocar numa questão de risco por não saber que ela tem acesso a essa proteção, sabe? De forma, assim, totalmente gratuita. Eu não sei como funciona o sistema de saúde aí da Bélgica, né? Mas aqui no Brasil a gente tem essa possibilidade dela se proteger, se prevenir de forma totalmente gratuita, sabe? E assim, não, até onde eu sei, não é um processo tão burocrático também, a questão do anticoncepcional, ali das camisinhas é de totalmente fácil acesso, tu vai ali no postinho, pega a camisinha, faz a injeção, tudo de forma muito tranquila, sabe? E às vezes é uma proteção que a pessoa não tem, não, porque ela nem sabe. A gente também tem a questão lá da saúde reprodutiva, né? Então, por exemplo, assim, além dessa questão por exemplo, a pessoa que não quer ter a gravidez, ter esse acesso ao método contraceptivo, a pessoa que quer ter a gravidez também tem um acesso a um pré-natal de qualidade, poder acompanhar essa gravidez da forma correta, né? Que a gente sabe que isso na vida da mãe, na vida do bebê, impacta totalmente uma gravidez com o auxílio correto, com as orientações certas, tendo um cuidado ali necessário, vai evitar uma série de problemas tanto para a mãe quanto para o recém-nascido, né? Depois. E a gente também tem a questão do envelhecimento e da menopausa, né? Que a menopausa a gente sabe que é uma época que a mulher ela tem várias alterações ali hormonais, ela pode acabar tendo, por exemplo, uma diminuição da libido, secura na região vaginal ali e também dor na hora do ato. Então, isso tudo também, por exemplo, a questão da dor, a questão da secura, vai atrapalhar ali na hora do ato, pode entrar numa questão psicológica de novo, né? Então, saber como se proteger, como melhorar essa situação, como não deixar isso ter um impacto tão grande, né? Isso tudo é saúde sexual. Não só o fato da pessoa, eu não tenho nenhuma doença sexual, então tá tudo certo. Não, todos esses desafios, eles fazem parte da saúde sexual. Então, o começo de tudo é a pessoa ter uma boa educação sobre esse assunto, né? Não ter medo de conversar sobre isso, buscar entender, buscar saber o porquê funciona desse jeito, como eu posso me proteger, o que eu posso fazer para não acontecer isso, né? O primeiro fator é essa compreensão toda, ela vai te ajudar numa série de desafios ali na frente, né? Igual a gente falou ali, a questão da violência, a questão da proteção para quem não quer engravidar, a questão de ter um cuidado para quem quer engravidar. Então, tudo isso está muito relacionado a essa questão da educação, né? Que vai te evitar ali uma série de problemas. Pessoal, e uma coisa que chama muita atenção é o seguinte: o ano passado a gente fez um levantamento de dados assim muito simples, com alunos aqui do ensino superior referente à saúde sexual, para ver se eles tinham entendimento. Exatamente, multiplicar informações, cara. É, se eles tinham entendimento do que era saúde sexual e do que era disfunção sexual. Então, veja, a gente está falando de alunos de curso de graduação. E, assim, foi um dado, uma pesquisa que acabou sendo chocante para a gente, porque mesmo alunos dos cursos da área da saúde, a grande maioria não tem noção do que é educação sexual, eles não têm noção do que é saúde sexual, e isso não é hoje, não é comumente trazido para os ambientes de graduação. Então, a gente vê falar em saúde sexual lá na infância, tem escolas que abordam isso, principalmente as escolas públicas aqui na adolescência, mas tá, a saúde sexual da mulher, ela é para sempre. Então, independente se ela está numa idade reprodutiva ou não, a saúde sexual da mulher, ela tem que ser para sempre, porque já caiu por terra o paradigma, pelo menos assim, na grande maioria dos lugares, das culturas, que o ato sexual ele é apenas uma finalidade reprodutiva, né? Isso é uma coisa que trouxe muito para mim, assim, essa questão veio muito clara para mim por causa do meu mestrado. Então, assim, tem culturas ainda, principalmente umas regiões na África, que tem a questão da castração feminina para a mulher não sentir
o prazer sexual, o desejo sexual. E essa castração eu não entendia como é que ela era, então eu acabei indo mais a fundo. Então, assim, eles tiram ali a região do clitóris e todos os lábios ali da vagina, enquanto a mulher ainda é criança, para que quando ela chegue na idade reprodutiva, ela sirva apenas de um meio de reprodução. Então, assim, é assustador. Nós estamos em 2024 e ainda tem lugares que existem isso. Tudo bem, é uma questão cultural, não cabe a nós julgar uma questão que é cultural, embora isso, para a gente aqui, seja considerado uma questão de mutilação, né? Então, evitando que a mulher sinta o prazer. E se você conversa com a grande maioria aí, tanto na área da saúde quanto fora da área da saúde, muitas pessoas eles não têm noção do que são as disfunções sexuais. E a gente, como profissional da saúde, a gente tem que levar o conhecimento, a gente tem que promover a melhoria dessa qualidade de vida para continuar tirando esse paradigma de que a mulher merece só ser um ser reprodutor, né? Uma das disfunções muito comuns da gente falar é a questão do vaginismo. E o vaginismo, ele se confunde muito com uma outra questão que eu já vou chegar um pouquinho ali mais para frente. Mas o vaginismo, ele é uma condição que a pessoa ela pode estar numa situação de estresse tão grande, né? A gente tem a vida corrida, a gente é mãe, a gente é esposa, trabalho, casa para cuidar, e a pessoa ela pode chegar num nível de estresse tão grande, que toda a musculatura ali do nosso assoalho pélvico, segura as nossas vísceras ali, bexiga, útero, ovários, e até mesmo faz a sustentação ali do canal vaginal, por onde ocorre a penetração, ela começa a fazer uma contração involuntária. E essa contração involuntária, quando você tem um músculo que você treina muito, ela vai acabar espessando essas fibras musculares, né? E assim como o músculo aqui do nosso bíceps, o tipo de musculatura ali é exatamente a mesma. Então, faz o que a gente chama de hipertrofia, que é esse espessamento, e dificulta muito na hora da penetração. Então, para a mulher tem mulheres que às vezes estão tão tensas, estão com esse espaço tão diminuído, que nem a penetração ela consegue ter. Então, isso para a mulher, ela causa um impacto tanto físico, social, mental, psicológico, como vocês preferirem denominar, extremamente profundo. E, assim, as pessoas ainda elas têm a dificuldade de chegar, olha, eu estou assim, assim, assado, ou se abrir com o próprio ginecologista, né, e falar, olha, eu tenho dor na relação, olha, eu não estou conseguindo fazer. Então, assim, acaba que, por fim, uma coisa vai puxando a outra, né, e isso é dado por uma questão, assim, mais emocional do que qualquer outra coisa. E também já entra na questão se como que foram as experiências sexuais dessa pessoa, se ela chegou a ter alguma gestação, como foi essa gestação dela, como que foi esse parto, como foi o parto para ela, independente da via do parto. Então, isso é uma coisa que chama muita atenção. E o tratamento para o vaginismo, um pontapé inicial ali, é a terapia comportamental. Então, precisa do trabalho do psicólogo e precisa também do trabalho da fisioterapia, que vai promover o relaxamento dessa musculatura para que ela volte mais próximo ao normal possível. Então, há situações que a gente precisa trabalhar até com espaçadores, né? Vai lá, coloca um espaçador, faz um treino, um relaxamento. A gente tem muito recurso de eletrotermofototerapia. A fisioterapia na saúde da mulher, hoje, ela está vindo com muita força aqui no Brasil. A gente está com especializações, grupos de pesquisa muito interessantes nessa área, porque, assim, conforme vai se passando e as informações vão chegando, algumas mulheres têm um pouco mais de facilidade de falar qual é a sua dificuldade, né? Olha, eu tenho dor durante a penetração, olha, eu não consigo ter a penetração, eu sinto que tem alguma coisa que trava, e às vezes é uma coisa que é relativamente mais tranquilo de se tratar, mas para isso a pessoa precisa ter a educação sexual e saber o que está acontecendo com o corpo, né? Então,
é um ciclo de atividades. Então, a gente precisa entender. Outra coisa que também dá outra disfunção também muito comum é a dispareunia. A dispareunia, ela é uma dor na região pélvica durante o ato sexual e ela não atinge só a mulher, ela atinge um homem também. Então, durante o ato sexual, tanto o homem quanto a mulher, eles podem sentir um desconforto na região ali do baixo ventre, da pelve, região abdominal, e algumas pessoas descrevem como se fosse um tipo de cólica, né? Então, assim, o que acontece? Há uma situação de estresse e vai fazendo com que a musculatura ali que protege esses órgãos, que é um pouco mais a fundo do que a musculatura que faz o vaginismo, entre em contração involuntária, daí já um outro tipo de musculatura, que seria a musculatura lisa, e faz com que a pessoa tenha dor. Então, se a pessoa não tem dor, se a pessoa tem dor, o ato sexual para ela vai ser traumático. Então, o que acontece? Tem um dos estudos que eu achei de 2019 que ele fala que dores pélvicas atingem cerca de 30% das mulheres na idade reprodutiva e 50% dessa população aí que tem a dor pélvica, ela refere à dispareunia. E esse estudo ele está relacionado a situações de conjugais, de divórcio, né? Que a grande maioria, mais de 90% dessas mulheres que sofrem desse distúrbio, não falou do homem, mas falou da mulher, elas acabam se divorciando por frustração. Por quê? Porque não sabe como tratar, não sabe o que está acontecendo, e isso tem um impacto emocional muito grande. E o tratamento, além da fisioterapia, além do tratamento da psicoterapia, também envolve tratamento medicamentoso. E daí a gente já entra nos prós e nos contras da medicação, né? Porque tem medicação que eu tomo, mas tem as reações adversas. E quais seriam essas reações adversas? Se eu passar do partido que tratamentos para dor geralmente relaxam, a pessoa não vai conseguir durante o tratamento, ela não vai conseguir melhorar a qualidade da vida sexual dela devido ao medicamento. Então, assim, são os prós e os contras. Então, o ideal é que a gente não chegue ao ponto de uma medicação, que seriam os casos mais intensos, né? Mas consiga, não permita que isso aconteça, mas se acontecer, que a gente consiga trabalhar da forma mais conservadora possível. E há relatos na questão do vaginismo, voltando lá no primeiro que a gente falou, que precisa, em situações assim muito extremas, até de cirurgia para poder fazer a liberação dessa musculatura interna. Então, é uma coisa muito extrema. Outra disfunção sexual também que nos chamou a atenção é o desejo sexual hipoativo, que teoricamente deveria acometer mais mulheres entrando na menopausa ou já na menopausa por causa da alteração hormonal. Mas tem um estudo que foi realizado em 2022 que eles conseguiram, que o levantamento deles mostrou que cerca de 70% das mulheres que relataram o desejo sexual hipoativo estavam com a faixa de idade em média de 36 anos. Então, veja, é uma idade adulto jovem, é uma idade que a pessoa ela está em idade de reprodutiva e ela está numa idade produtiva, é a idade que a gente melhor produz na questão do trabalho. E ela está literalmente atrelada a questões emocionais, né? Por N fatores, pode ser um trauma que vem lá da infância, pode ser um trauma mais atual, mas assim, gente,
são pessoas extremamente novas, e a gente volta já lá naquela questão que a mulher, para ela ter o prazer sexual, ela não precisa ter um prazo de validade. Enquanto ela for viva, que ela for ativa, ela deve ter o desejo, ela deve ter a sua satisfação sexual, né? Então, isso chamou muito a atenção essa faixa etária de idade, e confesso, assim, que dá um pouco de medo, porque eles falaram que que esse estudo ele mostra para gente que essas mulheres, 70%, esse percentual alto, são pessoas que trabalham em serviços extremamente estressantes na área administrativa. Então, a gente já leva em consideração ali batimento de meta, uma reunião atrás da outra, e mulher é multifunções, né? É casa, é trabalho, é filho, é cachorro, periquito, papagaio. Então, assim, e mais a sobrecarga do estresse emocional. E não adianta, a gente fala muito de saúde mental, mas o homem, ele leva a saúde mental de uma forma e a mulher leva totalmente de outra. E as alterações hormonais que acontecem com a mulher num estresse mental é totalmente diferente, porque a nossa dosagem hormonal é diferente. Então, a gente é um ser muito mais complexo, né? Então, essa do desejo hipoativo chamou muita atenção, e também volta na questão ali do impacto das famílias. Fala também ali o trabalho, ele dá um breve ali, falando sobre o índice de separação por falta de desejo, porque daí o marido entende que a mulher não quer mais e tal, e, na verdade, é uma falta do desejo que pode ser tratada com terapia, mas a pessoa não tem esse conhecimento e também não vai para frente. Às vezes acha que perdeu o interesse lá no marido, porque está muito tempo junto, depois dos filhos, não sei o quê, que a gente acaba escutando, às vezes, de muitos pacientes aí que às vezes não vem nem por disfunção sexual ou alguma outra coisa, vem tratar um joelho, e a gente serve um pouco de psicólogo aí nas terapias, e a gente acaba ouvindo determinados relatos, né? Outra coisa também que chama atenção é a dificuldade ou a incapacidade da mulher atingir o orgasmo. Isso daí varia entre 10 a 33% das mulheres. E daí, mulher que fica lá com as caraminholas na cabeça, né, pensando em N coisas, muitas vezes ela atribui pela incapacidade dela na hora do ato sexual. Então, na cabeça de certas mulheres que veio o estudo que deu esse percentual de 10 a 33%, a mulher ela entende que ela não tem uma capacidade sexual, que ela não consegue, que o ato sexual dela não é um ato de qualidade. Por quê? Porque ela recebeu todos os estímulos possíveis de forma correta e ela não conseguiu atingir o orgasmo. Então, ter relação sexual para ela passa a ser uma coisa, ai, que saco, eu vou lá ter o ato com meu marido, com meu parceiro, daí a hora que eu estou chegando no momento, é como se tivesse um balde de água fria. Então, o que acontece? As mulheres elas param de querer ter a relação sexual e entra naquela questão do prazo de validade da mulher, porque a incapacidade ou a dificuldade de atingir o orgasmo, ela está diretamente atrelada às alterações hormonais da menopausa, né? Ela atinge mais mulheres que estão nessa fase. Então, como eu falei ali para vocês, mulher ela não deveria ter um prazo de validade, né? Ela deve continuar com a sua vida ativa o tempo que ela se sentir tranquila. E o último, e não menos importante, distúrbio sexual, é o transtorno da excitação, que ele também fala que, por mais que a pessoa tenha os estímulos corretos, ela não tem a excitação sexual. E isso está diretamente também, claro, envolvido com situações psicológicas, mas eu não achei um estudo recente que traga para a gente em percentual
de quantas mulheres são acometidas e faixa etária. Achei estudos lá de 2007, para a gente já não vale mais a pena. Mas isso daí envolve que a pessoa ela tem o estímulo e ela não consegue ter uma lubrificação adequada, ela, no meio do ato sexual ali, às vezes ela até consegue um pouco da excitação, daí ela desanima, então é uma situação, assim, extremamente complexa. E esse transtorno de excitação, antigamente a gente chamava de frigidez, né? Hoje ele tem essa nova nomenclatura, mas é a mesma coisa. Então, ele também impacta diretamente ali na qualidade do relacionamento, justamente pelo parceiro achar que a pessoa, ai, não, nossa, toda vez agora eu tenho que usar um tipo de lubrificante. Também é uma coisa bem cultural, né? O fato de você usar um lubrificante durante o ato sexual é uma questão de conforto, dependendo da mulher, da intensidade, do período. Se ela for uma mulher que tem o seu período menstrual, a gente tem o período que tem maior lubrificação, tem menos lubrificação. Então, isso, assim, é uma questão de conforto, mas é aquela situação também, é uma coisa um pouco cultural. E uma outra coisa que me traz muito me motiva muito a falar de saúde sexual é uma coisa que eu, como profissional da saúde, não sabia e prejulgava, né? Tinha o preconceito sobre a questão do HPV. Porque aqui no Brasil, as meninas a partir de 9 anos, elas têm que tomar a vacina do HPV, está no calendário delas, e até então você imaginava, nossa, vou expor a minha filha numa relação sexual precoce e tal. Né? Eu, na minha mente, que não tinha outra visão. Ontem, estudando sobre o HPV na biomedicina, tudo fez sentido na minha cabeça. Por que aqui no Brasil isso é tão precoce? Porque o HPV é um tipo de vírus que ele é altamente mutável para células cancerígenas. Então, foi feita toda essa campanha do HPV aqui, para meninas a partir de 9 até 13 anos tomarem. Eu acho que tem meninos, eu acho que menino toma também, mas agora não sei se é na mesma faixa etária, para que eles tomem antes de terem o primeiro contato sexual, né? Para que quando eles tiverem o primeiro contato sexual, eles já estejam imunes ao vírus. Então, assim, ele é um vírus extremamente, um vírus que muta muito rápido. Então, assim, a visão foi outra, mas daí veio a parte da leiguice, né, que eu brinco, a parte da leiguice, que a gente acaba prejulgando, achando que está tudo um absurdo, porque onde já se viu, vou dar uma injeção de HPV numa filha de 9 anos, mas tudo faz sentido, porque a partir do momento que se tem a primeira relação sexual, o fundo vaginal, ele fica propenso a qualquer coisa. E não é porque foi sem proteção ou por causa da proteção. É o próprio atrito da relação sexual que pode trazer mudanças celulares ali. Então, uma mulher que ela não tem relação sexual, que ela nunca teve, que é uma pessoa virgem, digamos assim, ela nunca vai precisar fazer um exame de colo de útero, o Papa Nicolau. E a partir do momento que ela tiver a primeira relação, aí sim, mas isso não exime a visita ao ginecologista, porque às vezes as pessoas confundem que, eu não faço Papa Nicolau, então eu não preciso ir ao ginecologista. Precisa, até a mulher que faz uma esterectomia total, que faz todo o fechamento da cavidade, do fundo ali, da cavidade vaginal, precisa de consultas no ginecologista. Claro, não vão fazer Papa Nicolau, mas precisa do auxílio. Por quê? Porque a gente tem flora bacteriana ali que precisa estar em equilíbrio, a gente tem outras disfunções que não são só sexuais, mas a questão do câncer de mama, a questão hormonal, que conforme a gente vai envelhecendo, fica aqueles altos e baixos, então é necessário. Mas eu precisei de um chacoalhão para entender sobre o HPV, o que faz todo sentido, e o discurso final do professor ontem no final da aula foi: todos nós temos HPV. Agora vamos rezar, porque a gente não é da época que a vacina era obrigatória, agora vamos rezar para que não se manifeste de uma forma
de uma forma mais complicada, que seria a mutação no cromossomo 12 e no cromossomo, perdão, no cromossomo 12 e no cromossomo 18, aqui na América do Sul. Isso é um dado de América do Sul, né? Então, assim, a gente dorme com o inimigo todo dia, não adianta botar a culpa no marido ou no companheiro, porque é uma coisa que a gente vem levando para o resto da vida, seja o contato via sexual ou não, tá? Também tem as questões da uso de banheiros coletivos, de higiene, aí um pessoal que gosta de trocar roupa, enfim, tem todo esse contexto e que a gente, na verdade, a gente sabe, mas não absorve, né? E é uma informação extremamente importante, porque está diretamente ligado à saúde sexual. E assim, e às vezes as pessoas, por vergonha, aparece uma ferida que não é normal, não vão ao médico, e quando chegam no serviço médico, aquilo já está todo proliferado. Se por fora a gente consegue ver aquelas feridas, por dentro também vai ter. E a dor é absurda, porque o HPV ele é um tipo de herpes. Então, quando estoura uma herpes labial aí, quando a imunidade está mais baixa, porque é um vírus oportunista, a gente já sente aquela sensação de queimação. Agora, imagine isso na região vaginal e nos órgãos internos. É uma dor absurda, é uma dor de enlouquecer. Talvez não seja uma mutação cancerígena, mas a proliferação ela pode acontecer e o tratamento se torna muito mais difícil. E ontem um dos questionamentos que a gente fez foi a questão de fazer a amputação do pênis, fazer a amputação da vagina da mulher para estancar esse processo que está exacerbado. E a resposta foi essa, não vai adiantar, porque lá dentro a gente não tem como amputar, não tem como tirar. Então a pessoa ela vai conviver com isso até. E uma vez uma ferida aberta não cicatrizada, também a gente sabe que é passível de mutação genética e se tornar uma célula cancerígena. Eu acho que era isso. Quer complementar com alguma coisa? Não, acho que uma coisa que tu falou que é interessante, assim, que me chamou um pouco a atenção, né, da questão de como a mulher lida com isso na questão mental e como dão importância para esse assunto também, porque é uma coisa que, por exemplo, assim, aqui a gente está tendo, eu acho que perguntaram alguma coisa disso. Pode falar. Aqui, por exemplo, a gente está tendo essa reunião, está colocando esse assunto em pauta, está debatendo sobre isso. E é uma coisa que eu vejo que, por exemplo, assim, do lado masculino não existe esse cuidado, tanto com a parte mental e tanto com a parte sexual. Até porque, por exemplo, um homem ele vai ter muita vergonha de, sei lá, virar chacota na roda dos amigos, sabe? Como homem eu tô falando isso. Então, assim, isso foi uma coisa que a hora que tu falou eu pensei assim, nossa, realmente pro homem isso é meio que muito difícil de acontecer. Porque é um jeito totalmente diferente de lidar com a situação mental e com a situação da disfunção, né? E outra coisa também, mas isso é mais um relato, assim, sobre a questão da educação e da importância disso. Mês passado, ainda está sendo investigado, mas uma guria que estava tendo relação sexual com um jogador da base do Corinthians Ah, é que morreu. morreu. E aí, assim, foi pesquisado lá sobre questão de ser um estupro, de ser alguma coisa. O garoto super ajudou com a investigação, porque não era. Eles estavam ali no ato, pelo que a perícia chegou à conclusão, ela rompeu uma artéria, eu acho. Na hora eles não sabiam o que que era, ele percebeu um pouco de sangue, não deram bola, e a guria morreu por hemorragia. Então, assim, uma questão de, tipo, eles não tinham, acho que o garoto tem 17 anos, Ele era 18. jogador das bases, Ele é né? jogador de base ainda, então, tipo assim, eles não tinham esse discernimento, essa educação, e a guria acabou morrendo por conta disso, sabe? E é uma coisa que, assim, claro, se na hora eu tivesse percebido, poxa, sei lá, vamos buscar ajuda, não era para isso estar acontecendo, podia não ter acontecido isso. Mas ela acabou morrendo, falecendo por uma hemorragia interna, porque ela ficou muito tempo com aquele sangramento ali. Né? Eu Então, acho que até para os legistas foi um susto, né? Porque para a gente veio um termo que eu particularmente nem sabia que existia, que é saco de Douglas. O saco de Douglas ele fica entre o canal vaginal e a uretra, ele dá tipo um suporte e ele é irrigado. Então houve o rompimento. Então, por ter rompido,
provavelmente eles acharam que era um estupro, Uhum. talvez pela agressividade, mas provavelmente ela tinha uma má formação nos vasos ali, que infelizmente levou a essa fatalidade. E impactou na vida do jogador porque ele Totalmente. foi Ele desligado, foi né? desligado da base, então assim, porque claro, tu vê a notícia, uma guria morreu com uma hemorragia na vagina enquanto tava fazendo o ato. Batata, estupro. E aí depois que fizeram toda essa investigação, tipo, a família do cara ajudou, eu acho que a família dela não chegou a colocar processo em cima dele, mas tipo assim, imagina, para um garoto que o sonho dele era ser jogador de futebol, ele já estava conseguindo isso, jogava na base, por uma falta de conhecimento no momento, ele acabou perdendo tudo, sabe? Então também, assim, claro, pelo lado da família da guria é muito pior, é uma perda horrível, mas a vida dele que vai continuar também Acabou. sofreu um impacto. Ele vai ter que trocar totalmente toda a visão de futuro que ele tinha por um fator que realmente não, ele não tinha nem conhecimento na hora para poder fazer alguma coisa, sabe? Cami, você está perguntando se é reversível o HPV? Isso, é porque, por exemplo, assim, se ele não chega numa fase grave, como você comentou, ele é possível de tratamento, não Ele é tem cura, pelo tratável. que eu entendi, só tratável. Não, ele é tratável, controla a doença, né? Diminui os riscos de proliferação para outras pessoas, assim como o tratamento do HIV, que às vezes a carga viral fica tão baixa que ela fica indetectável pelo exame de sangue. Mas, e o tratamento também tem 100% gratuito aqui pelo SUS, mas muitas vezes as pessoas elas vão quando estão num estado extremo, porque apareceu uma feridinha, vou deixar, não vou atrás, mas assim, a gente tem que entender que feridas não são comuns, ainda mais em região genitália, né? Então, é complicado. Então, assim, por exemplo, a gente, quando sai a herpes na boca, você vai lá, você toma um retroviral, que é o aciclovir, mas daí para você tratar em região de genitália, ou quando sai a herpes zoster na pele, que é aquela que dói bastante, não é o mesmo retroviral. Mas, assim, infelizmente, não vão. A gente observa que quem não vai são pessoas que são mais carentes, que não têm tanto estudo, e, e a grande maioria também não sabe que eles podem ir no serviço de saúde e buscar ajuda. Ou até sabem, mas tem a questão do constrangimento, como que eu vou chegar no serviço de saúde? Enfim, é um pouco complicado, mas assim, nas fases iniciais tem tratamento bem tranquilo, tá? Para ele chegar na parte ali dele fazer uma manifestação a nível vaginal ali, que vira uma coisa assim, parece assim, é o órgão virado cheio de herpes, né? São pessoas que já têm o sistema imunodeprimido por alguma forma. Geralmente não tem só o HPV associado, pode ser que tenha um HIV junto, que tenha hepatite C, né? Então, pessoas assim que têm o sistema imunológico imunodeprimido por algum fator, que não precisa ser só esse, por exemplo, acabam sendo mais propensos. Então, assim, qualquer sinal errado, a melhor coisa é buscar informação em primeiro lugar, né? Ajuda. Ops, está tudo pulando aqui. Bom, se ninguém tem pergunta, tem uma pergunta. Já podemos fazer perguntas? Claro, devem. Eu tô gestante, né, já com 30 semanas. Aí a minha médica falou que não tem problemas ter relações e tudo mais. Só queria saber se teria, assim, não sei, talvez de levar alguma bactéria do meio exterior para o bebê, se tem esse risco, se teria que usar talvez um preservativo, ter alguma precaução em relação a isso, ou se em relação, né, gravidez, tudo certo, continua a vida normal. O risco de contaminação para o bebê é de alguma DST, né? Mas assim, eu estou com a minha flora vaginal alterada por causa da gravidez, das oscilações hormonais, não tem nada assim.
mas só se fosse algum tipo de DST mesmo. Então, nunca li nada sobre que fale, a gestante precisa obrigatoriamente usar preservativo, né? Aí fica a seu critério, porque com certeza não é múltiplos parceiros, né? Então não teria essa necessidade, né? Diferente se fosse, aqui a gente vê as drogaditas na rua, com aquele barrigão, daí já começa a pensar em N coisas, estão na rua atrás de droga, então é um outro contexto social. Mas assim, não tem nada. Dizem que, né, há relatos de que o ato sexual durante a gestação, até na hora do parto, ajuda a facilitar, principalmente na questão da dor. Diz que ameniza a dor, não sei, porque eu não sou mãe, nunca fui gestante, mas há relatos sobre que manter-se ativa sexualmente durante a gestação impacta positivamente na hora do parto, mesmo independente da via do parto. Entendi, uma informação muito boa essa. Boa, ótima. Obrigada. Eu tenho só uma curiosidade, nem é com você. Obrigada, Jennifer. A Jaciara que está aqui, ela trabalha no hospital. Eu fiquei muito curiosa de saber, eu não sabia que existia vacina que as meninas estão tomando. Eu me desliguei do Brasil realmente com essas informações. Jaciara, você sabe se existe alguma coisa na Bélgica sobre isso? Sim, estão me ouvindo? Sim, aqui na Bélgica também. As meninas têm uma campanha de vacinação para as meninas e para os meninos. Os dois têm que vacinar, né, como ela falou. E aqui na Bélgica também, já há alguns anos, tem que fazer a vacina, está no cartãozinho de vacina das meninas. E eles estão fazendo uma campanha de vacinação muito pesada. Agora eles colocam no ônibus, colocam nos trans, colocam nos hospitais. Então, sim, aqui também o HPV, né? Eles fazem prevenção por meio de vacinas também, as crianças, as meninas e os meninos, os dois. Eu já deixo aqui para saúde É bem. importante, de saúde pública, né? Porque a vacina salva vidas, né? E, sobretudo, vai evitar para as meninas, né, o câncer do colo do útero, né? Vamos fazer uma postagem, meninas, sobre isso e também entrar nessa campanha, viu? As mamães que estão aqui, acho que muitas talvez acabam não vendo, né? Passam despercebido e não sabem dessa informação tão importante, né? Com certeza. Exatamente. Olha, eu precisei chegar num segundo curso de graduação para entender a importância da vacina do HPV, porque eu extremamente leiga no assunto e que me dava, nossa, vou levar uma criança de 9 anos para vacinar e olha aí o impacto que tem na frente, né? Então, eu estava com curiosidade de outras perguntas também, mas ligada mesmo à sexualidade feminina, porque a gente sabe que é um tabu, né? Que a gente não fala e que tem essa forma de querer objetivar, formar a mulher como objeto, né? De prazer sexual para o homem ou, né? Em meio da estrutura social da qual a gente vive. Mas a gente sabe também, por exemplo, que todo o conhecimento anatômico do clítoris é uma coisa bem nova, né? Tem poucos anos só que eles começaram a falar do conhecimento mesmo anatômico, da profundidade do clítoris, de como ele é formado, né? E tudo. E antes, a gente até para a gente saber se era pecado se tocar, né? E como você falou aí da mutilação das meninas, muitas vezes são as próprias mães, avós que fazem essas mutilações, né? Lá em algumas regiões na África. Aqui na Bélgica tem até deputados e muitas campanhas também. Teve uma menina, uma deputada que sofreu essa mutilação e que ela luta para que outras crianças não sofram também, né? Mesmo que é uma coisa cultural, mas, né, causa sofrimento em um inocente, né? Em uma pessoa que não, quer dizer, que não entende ainda de si e corta uma parte do corpo dela tão importante, né? Aí a questão era sobre o clítoris mesmo, né? Assim, a gente sabe que tem várias formas de orgasmo. O orgasmo que chama clitoriano, né? E o orgasmo vaginal, mais profundo. Tem alguma para saber qual é o mais fácil, como é, e como nós mulheres podemos nos empoderar do nosso corpo, como nos liberar, assim, tocar, saber que tem outras partes, né, erógenas do nosso corpo também, e que não é só reduzido à penetração, né, que a sexualidade é tão complexa e tão ampla.
Então, era para saber se tem outras partes e como a gente pode nos empoderar sexualmente do nosso corpo e assim, né, deixarmos de ser esse objeto na sociedade, se pode dizer assim. Sim, o orgasmo clitoriano, ele é o mais fácil da mulher conseguir atingir, né? A partir do momento do conhecimento do seu corpo. Então, para isso, a mulher precisa se tocar, né? Não tem como, ela precisa entender como que aquilo funciona. E isso é um tabu para muita gente falar, ai, meu Deus, é pecado, eu vou me tocar, eu vou me auto-sentir prazer. Mas como que você vai explicar para o teu parceiro o que é que te dá prazer, o que é que te dá satisfação se você não se conhece? Então, né, principalmente a localização anatômica, porque é difícil e assim, claro que quando a mulher está excitada fica muito mais fácil, porque assim como o pênis, ele é um tecido esponjoso que na excitação ele fica mais endurecido. Então, daí sim fica mais fácil de ser localizado. Mas a mulher precisa dar as diretrizes também para o seu companheiro de como ele vai fazer essa estimulação, aonde que está localizado, para que ela tenha melhor satisfação sexual. E daí, com o estímulo clitoriano, o orgasmo ele é mais fácil de ser obtido. Aí tem N coisas. Você pode fazer um autoconhecimento com a sua própria mão, que eu acho que você se tocar é o primeiro passo, né? Você tem que sentir. A gente aí que é da área da saúde, eu e a Cami aí que somos fisioterapeutas, a gente trabalha muito com o toque. Daí existem os outros recursos, tem vibrador, tem sugador, daí vai. Tanto é que hoje você vê nas entrevistas aí com famosas, até mesmo as sexólogas falando que se for de consenso do casal, pode usar estimuladores durante o ato sexual, porque não é só para o homem ter o prazer, a mulher também precisa sentir o prazer. E assim, a mulher realmente ela precisa de muito mais estímulo do que o homem para ela atingir o orgasmo, mas isso não diminui o fato dela não ter que ter o orgasmo, ela precisa ser prazeroso para ela, né? Existe o ponto G? Então, Onde é olha, o isso é ponto bem G? discutível. Isso é bem discutível. E quando você procura sobre o ponto G, você acha muita literatura que fala sobre o orgasmo vaginal, né? Então, assim, eu acho que ainda é um tema muito controverso. A saúde sexual da mulher, pelo menos aqui agora que ela está vindo assim no auge, e quando você escuta sexólogos falando, tem uma sexóloga, ela é uma fisioterapeuta e ela trabalha com saúde sexual, ela é muito famosa, depois posso até mandar o link dela aí, ela faz N coisas, ela fala muito de ponto G, né? Então, assim, eu acredito que exista, né? Não saberia te explicar, mas ele está diretamente relacionado à penetração. E é como você falou, né? A sexualidade da mulher, ela também não está só relacionada ao ato da penetração em si. Talvez um estímulo bem feito, a pessoa consiga atingir esse ponto G. Diga, Cami. Sumiu. Voltei. Eu abaixei a mão. Voltou. É que, na verdade, você comentou, né? Uma das coisas que a gente como mulher, a gente entende que nós somos muito mais do que o estímulo físico em si. A gente precisa estar com a cabeça bem, com o emocional legal. Se os hormônios também, né? Eu brinco diariamente com meu marido que o gráfico masculino é muito contente, contínuo em geral, né? E da mulher altos e baixos. Então, como você comentou, né, a questão de o próprio lubrificante. Não é que eu precise sempre, mas vai ter dias que por conta dos meus hormônios eu vou precisar. E não tem mal Aí tá nenhum tudo usar. bem. Não tem mal nenhum. Exatamente. É muito de como você está emocionalmente, aonde você está, o que aconteceu durante o dia. Então precisa acontecer toda uma história antes do próprio ato em si. Claro que vai ter os momentos que os nossos hormônios vão estar lá no alto e assim, vai ser um piscar de olhos e tá tudo bem. Vai ter dia que vai ser mais rápido. E assim, voltando muito para fisioterapia, eu acho que uma coisa que eu falo até por experiência própria, a gente não tem a educação de conhecer o corpo da gente. Eu falo assim por experiência própria.
E, por exemplo, assim, a gente, lá bem técnico mesmo, eu vou dar um exemplo da mão para a gente, para ser um pouco mais claro. A gente tem uma coisa que a gente chama receptores sensitivos. Então, existem regiões no corpo que têm mais receptores sensitivos. Então, falando dos 5 sentidos, né? O tato, o paladar, o olfato, a audição, né? Mas eu vou dar um exemplo, que eu me lembro lá da faculdade. Coloca a tua mão numa frigideira quente. O que que você vai fazer? Imediatamente Tirar. você vai tirar a mão. Por quê? Foi tão rápido. A resposta veio aqui. A gente tem muito receptor sensitivo na mão. Então a informação foi pelo teu sistema nervoso, chegou no sistema nervoso central e aqui ele informou: opa, esse estímulo é lesivo. E nisso ele já mandou uma resposta que desceu e fez você tirar a tua mão. Então, falando do corpo da gente, existem áreas que são mais propícias ao estímulo. E eu lembro que na faculdade a gente fazia um teste para representar isso, que aqui na mão, você com os olhos fechados, se você botar 2 estímulos pequenininhos, mesmo com os olhos fechados, você consegue sentir, muitas vezes os dois, mesmo perto. E se você fizer o mesmo teste nas costas, que a gente tem muito menos receptor sensitivo, às vezes você vai colocar 2 pontos, 2 estímulos, e você não vai sentir os 2 estímulos. Então, isso é realmente de tocar o seu corpo e entender que tem áreas que são mais sensíveis do que outras, e tudo é teste, né? Então, a gente Deteste. precisa testar, experimentar, estar disposto a novas experiências, lugares, enfim, são várias situações, mas eu acho que educação sobre prevenção é o princípio. Eu sei que a maioria das pessoas, assim, pode estar numa relação, mas tem gente que está namorando ainda, está conhecendo uma pessoa, conhecendo outra. Então, prevenção é o primeiro ponto, e conhecer o corpo da gente é o segundo. E ser respeitoso com a gente, porque eu acho que a gente tem que respeitar o nosso tempo e nem sempre, às vezes, a gente, quando eu falo de estar numa relação de casamento mesmo, às vezes a gente quer agradar o outro, mas a gente está contente? Será que naquele dia eu estou feliz? Então não força a barra, né? Então eu acho que isso é a saúde mental para manter um relacionamento, talvez a longo prazo, os dois vão ter que ter um consenso, né? Isso, tem que ter as concessões, né? Diga, Suelen. É isso que a Cami falou agora, realmente muito importante. Às vezes as mulheres sofrem violência dentro do casamento e nem sabem, né? A questão do parceiro às vezes não querer utilizar o preservativo, ou ela achar que tem a obrigação de ter a relação sexual quando o parceiro quer porque ela é casada. A pessoa está sofrendo ali uma agressão, né? E ela nem sabe. Então é muito importante, né? Esse tipo de informação que vocês passam para essa mulher conseguir, né? Ter esse domínio do corpo dela, realmente, né? Assim, é muito triste mesmo, né? Essas situações que às vezes a mulher passa e não tem nem ideia que está passando ali uma agressão, né? E uma coisa também que poucas mulheres aqui têm conhecimento é que se, por exemplo, assim, se eu sou vítima de um abuso e eu procuro a ajuda médica o quanto antes, eles vão me dar um monte de medicamentos já prevenindo possíveis contaminações e até mesmo uma gravidez indesejada. E isso daí já impactaria também, além da mulher não adquirir nenhuma DST, de repente, né, do agressor, não ter que chegar ao ponto de fazer um aborto pelo estupro, né? Então, mas aí tem a questão de, ficou com medo, isso, aquilo e aquele outro, mas não é só isso. Muita gente não tem esse conhecimento. E, às vezes, a pessoa tem conhecimento e não vai buscar ajuda, justamente porque quando você dá a entrada num serviço de saúde com indícios de agressão sexual, obrigação do serviço chamar a polícia. Então, às vezes, a pessoa não quer ser exposta a isso e daí vira uma bola de neve, né? É um problema estrutural grande, né? Porque a maioria dos abusos que acontecem são em casa, né? São com crianças, muitas vezes, e as meninas nem têm noção nem delas mesmo, como mulheres ainda, né? Infelizmente, acontece muito, acho que o número alarmante nos últimos anos aumentou enormemente. Acho que foi 40 mil casos por ano que se sabe, né? Tem muitos casos que estão... Imagina-se que o dobro seja que acontece a cada alguns minutos no Brasil,
E, infelizmente, o agressor, né, está em casa e a maioria são crianças, né? Que não Exato. sabem nem como. Então, essas informações é importante para as pessoas que, né, se derem conta que está acontecendo isso, para prevenir outras doenças ou que as meninas fiquem grávidas, né, no futuro. Exatamente. Por isso a importância da educação sexual desde sempre, né? Desde sempre. Na questão do abuso de crianças, acho que desde sempre aí ensinar que partes podem ser tocadas, sempre estimular a criança a ser uma criança aberta com o pai e com a mãe para falar, porque a gente não sabe, não está escrito estuprador, abusador na testa de ninguém, né? E às vezes até também para um conhecimento, por exemplo, igual a gente falou da questão da mutilação lá das crianças lá na África, por uma questão cultural, mas isso não deixa de ser um abuso também. Então, por exemplo, às vezes a criança ela vai crescer com aquilo, ela vai virar uma adulta que vai repetir esse mesmo ato que aconteceu com ela. E ela nem sabe que ela sofreu esse abuso e que ela está repassando isso, sabe? Então, essa questão do conhecimento ela é muito importante também para isso. Repete o padrão de comportamento, né? Conhecimento é prevenção, né? Em todos os sentidos. É falta de conhecimento no geral, assim, por eles acharem também que retirando ali o órgão sexual que a mulher não vai sentir prazer, né? Que ela não tem outras formas de prazer também, né? Tem uma pergunta aqui que eu acho que é para você, Jace, que a Ju perguntou. Qual a idade da recomendação para as meninas mulheres fazerem Papa Nicolau aqui na Bélgica? Então, o Papa Nicolau, eu acho que a partir do momento que tem uma relação sexual, né? Porque já é um exame que vai... Eu sou terapeuta ocupacional, viu? A gente está aqui abusando de você, né? Sou terapeuta ocupacional, que trabalho em neurologia, em reeducação neurológica, após AVC, essas coisas. Mas o Papa Nicolau é sempre que depois da primeira relação sexual, normalmente, mas para a vacinação aqui, eu acho que é os 12 anos, que para a vacina contra o HPV, né? A vacina você já pode ir, mas o Papa Nicolau é depois da primeira visita, né, com o ginecologista. Aí ele vai, se você teve a primeira relação, já tem que fazer o Papa Nicolau, né? E todos os exames de rotina no ginecologista. No Brasil Só lembrando que na Bélgica não se faz todos os anos, né? Não. Eu peço, todo ano eu peço. Peço também, eu peço os meus exames, tem que fazer isso, isso, isso e isso. Não é obrigatório e não é recomendado pelos ginecologistas. Mas você pode pedir e você paga separado do seu plano de saúde. Então, para eles aqui é de 3 em 3 anos. Isso foi um choque para mim aqui. Só um adendo ali do ginecologista, o ideal, a primeira consulta ao ginecologista é na primeira menstruação da menina, né? Mas isso não quer dizer que ela vai fazer o Papa Nicolau, que é a partir do primeiro ato de relação. E o interessante é que aqui falando do Papa Nicolau, para a pessoa parar de fazer o Papa Nicolau, ela é depois dos 60 anos e com 3 anos consecutivos de exame sem nenhuma alteração. Aí ela pode parar de fazer, porque a propensão dela desenvolver é mínima. Daí não faz. Diga, Cami. Bom, eu estou numa escola, eu só quero compartilhar uma coisa com vocês. Aqui na Bélgica, para vocês que estão aí em Curitiba, tem todos os países do mundo numa cidade só. Então, só para vocês entenderem. Na escola que eu tô, tem mais de 30 nacionalidades. E esses dias eu me deparei com um papel falando sobre a mutilação na cozinha, falando que se aconteceu alguma coisa no sentido, tem um telefone para entrar em contato e não sei o quê. Mas o que eu queria falar para vocês hoje mesmo eu falei sobre isso na escola, é o quanto a gente tem liberdade. E o quanto, assim, eu tento comemorar as pequenas vitórias, mas hoje eu pensei assim, meu Deus, como a gente está lá na frente. Porque, assim, países que ainda homens podem casar com múltiplas mulheres, hoje quase tive uma discussão lá na sala, porque eu falei assim, não é possível.
E elas quase foram a favor, vai vendo, porque o fator religioso está tão implantado na cabeça de algumas que elas acham isso normal, gente. Mutilação sexual, o que mais que elas estavam falando? Sobre a questão, eles levam as alunas no planning familiar, eu não sei muito bem a pronunciação, que é para dar orientações de anticoncepcional, de preservativo, de acompanhamento médico. Então, assim, a gente vê que o Brasil, a gente tem uma liberdade, assim, que a gente está lá na frente. Então, assim, eu fico chocada com essas mulheres. E eu falo assim, se eu tivesse um poder mais político, assim, eu tento até falar para as mulheres na sala, realmente, gente, sabe? Você tem poder sobre o teu corpo, escolhe o que você quer, sabe? E eu faço tanta pergunta e falo tanta coisa que às vezes eu acho que elas acham até que eu sou um pouco invasiva, mas eu não perco a oportunidade de tentar impulsionar, porque, assim, realmente, o quanto a gente tem o poder com a capacidade do que a gente já aprendeu, por mais que a gente não saiba tudo, mas o mínimo que a gente saiba é de multiplicar. Então, assim, mais uma vez eu estou super feliz de vocês estarem participando com a gente. E, assim, quem participou hoje captou uma, duas informações, mas a gente tem o poder de multiplicar. Então, assim, realmente dá poder sobre o próprio corpo, sobre você fazer suas escolhas e realmente prevenir. Então, eu só queria compartilhar isso com vocês, porque eu fiquei em choque. Realmente a gente tá lá na frente, assim, e essa questão de mutilação, de não ter escolhas, ainda existe muito forte. Então, é uma coisa que, se a gente puder plantar um pouquinho na cabeça das pessoas que não têm esse, esse acesso, né, às informações, então a gente está fazendo um pouquinho de cada vez, né? Ó, a Juliana fez um comentário aqui bem interessante. Ao mesmo tempo que temos mais liberdade, a violência contra a mulher é assustadora no Brasil. Exatamente. Mas, assim, aqui é muito divulgado. E nos outros lugares? Eu acredito que a violência contra a mulher, ela seja tão absurda em outros lugares quanto aqui. A diferença é que aqui a gente tem campanhas que acabam incentivando as mulheres terem coragem de denunciar os seus agressores, né? E eu não estou falando só da violência sexual, estou falando da violência física, da violência psicológica. Então, assim, o Brasil ele está muito engajado hoje. Então, assim, então agora os números estão aparecendo, né? Dos feminicídios, de tudo. E é muito difícil, às vezes, a gente entender a cabeça da mulher de por que ela não denuncia, mas a pessoa que faz independente do tipo de agressão, ele tem um poder tão grande de entrar na mente da mulher. Por diversas vezes ela recebe uma lavagem cerebral que ela acredita que se ela denunciar, o mundo dela vai acabar, né? Tudo bem que as nossas leis não funcionam muito bem aqui, tipo as medidas protetivas, a Lei Maria da Penha, mas assim, aqui tá muito forte essa questão das mulheres se ajudarem nessa questão de proteção. Eu acho que essa questão das leis, assim, a gente vê que não é nem só uma questão do Brasil. Por exemplo, essa semana teve o caso do Daniel Alves na Espanha, que estuprou uma mulher, pagou uma fiança de 1 milhão, que para uma pessoa do porte financeiro dele é nada, e tá aí, livre. Ele não pode sair da Espanha, mas nossa, coitado, não pode sair da Espanha, sabe? Então, assim, por mais que a mulher denuncie, e tá certo, tem que denunciar, tem que expor esses casos, às vezes até essa questão da incompetência do sistema político, ela acaba, bom, eu vou denunciar para quê? Eu vou expor a minha vida, um negócio traumático para mim, que não vai resultar em nada. O cara vai pagar e vai sair, ou ele nem vai acabar sendo preso, sabe? Então, são vários fatores mesmo que acabam fazendo esses números ficarem escondidos, realmente. E foi o Robinho, também tem o caso do Daniel Alves, e tem aquilo que aconteceu com o Neymar, que foi ao contrário, né? A menina tentou tirar proveito e quase acabou com toda a carreira do cara. Então, assim, é o que eu falo, a gente tem que pensar nos dois lados, não diminuindo as mulheres. Eu acredito que a grande maioria
não tem essa maldade na cabeça, como teve aquela menina em relação ao Neymar, mas se a gente for pensar de uma forma racional, a gente não pode descartar o lado inverso da história. Então, por isso que a gente precisa de investigações que sejam mais efetivas, né, para não sair subjugando ninguém. Também acaba sendo um pouco difícil, porque, por exemplo, assim, muitas dessas violências acabam acontecendo em casas comuns, normais, então acaba sendo assim, claro, a gente pega lá o caso do Neymar, que tinha câmera, claro, a gente está falando de uma pessoa super famosa, mas a gente pega lá uma pessoa que mora, sei lá, em uma favela aí em Curitiba mesmo, que não tem como a mulher provar isso, além da palavra dela contra a palavra do homem. Então, às vezes, acaba que a única prova que ela tem é o próprio relato, sabe? E isso também é uma coisa que no sistema acaba sendo muito desvalorizado. Ah, só tem o que tu tá falando, então infelizmente não tem como tu provar que é verdade isso, sabe? Então também é uma coisa que acaba sendo bem... E a nossa lei Maria da Penha aqui, ela serve para o inverso também, quando o homem sofre as agressões da mulher. Olha que interessante. Diga, Como é que Jaci. Não, eu queria saber como é que bota a mãozinha. Toda vez que a Cami vai falar, ela bota a mãozinha. Eu não sei como bota a mãozinha. Toda vez eu interrompo. Bota assim a mãozinha? Eu levantei a mão. Então, é super importante que ele estava falando aí, né? Também pelo fato de ter... Ah, é assim que coloca a mãozinha? Tem que... Então, do fato de ter uma estrutura política, né? Que ajude a mulher, que proteja a mulher. Eu vi que nos últimos anos, né, a Janja vem falando muito sobre isso nas redes sociais, dizendo para as mulheres denunciarem, dizendo que tem toda uma rede de apoio, né, para as mulheres se sentirem protegidas para poder denunciar, e que no Brasil, né, quando a gente vê no Instagram, no Facebook, tudo vem muito à tona. Então, as coisas estão muito abertas, tem sinais, né, para denunciar quando a mulher está sofrendo agressões, né? Então, essa importância da política, né, da mulher na política também, porque ela vai defender os nossos interesses, fazendo... E, então, era fazer essa observação aí de toda uma estrutura política que é importante, né, para a mulher se sentir protegida e denunciar os casos de violência. E precisa de políticas públicas para isso, não tem como, né? E aí, o bom, assim, quando as pessoas começam a entender que elas têm uma rede de apoio, isso é muito gratificante, porque ninguém merece viver em situações de risco. E, assim, às vezes, na grande maioria das vezes, a agressão acaba ou deixando a mulher totalmente incapaz, ou matando a mulher, filhos que vêm sendo tirados a vida aí, por briga de casal, então é bem complicado, envolve um contexto social muito grande. Só para dizer, né, não sei se vocês já viram, mas o Grupo Mulheres do Brasil começou uma grande campanha e é realmente grande, envolvendo todos os núcleos, todos os grupos no combate à violência. E é bom sim dizer que em quase todas as cidades do Brasil tem um Grupo Mulheres do Brasil, em todos os estados estão, e de alguma forma nós podemos dar um suporte, né? Pequeno ou grande, tem que ver de cada núcleo. A grande dificuldade é que quando essas mulheres vão na delegacia, aqui acontece muito isso, porque eu acompanho aqui, muitas não são atendidas por mulheres, não são preparadas para isso. Aqui Então, acontece também. Então, tem que começar realmente a rever isso. Políticas públicas, realmente. É isso, Jaciara, que vamos lutar aqui na Bélgica. Então, precisa ser mudado, porque não dá para levar uma mulher que sofreu uma violência para ser atendida por um homem ou por uma mulher que não seja preparada para isso. Então, vocês vão estar vendo em breve, já está saindo algumas coisas do Grupo Mulheres do Brasil, com uma grande campanha de todos os núcleos, tá? Olha, meninas, o assunto está muito bom, mas a gente precisa finalizar, né? Hoje rendeu, hein? Rendeu, Eu deixo com vocês, meninas. E a Cris deixou um comentário, né? Muito interessante que a Cris disse ali no comentário.
é que é aquilo, né? Aqui também acontece isso. É o que é falado, mas o invisível não aparece, né? Informações Então, tem mas muita maior. Exatamente. Obrigada, Juliana, pela participação. Obrigado. Até uma próxima. Está desligado seu microfone, Camila. Opa! Então, a gente vai finalizar pela questão do tempo, mas quem participou da live, se quiser deixar alguma pergunta, alguma coisa, pode mandar lá no Instagram do grupo. A gente repassa para a Jennifer. A gente tem as postagens lá marcado no Instagram dela também. Pode entrar em contato, acompanhar um pouquinho do trabalho deles lá em Curitiba. E também para avisar que todo mês, finalzinho do mês, a gente se encontra com uma live informativa aí dentro da área de saúde. Então, já fica o convite para o próximo mês. Convidem mais pessoas para participar conosco, para colocar perguntas, para conhecer e para a gente multiplicar esse conhecimento que está sendo super legal, tá? Só não definimos o tema ainda, né, Cami? Mas aí em breve a gente divulga. Mas é isso, eu queria agradecer mais uma vez pela disponibilidade de vocês. Sei que vocês param aí no meio da tarde de trabalho de vocês para conversar com a gente. E É só um prazer isso. participar. Dizer muito Gente que obrigada. agradece a oportunidade. Tá bom? Eu Pessoal, adorei também, se posso dizer. Obrigada, adorei. A primeira vez que eu participo da live, adorei. E tão importante, né, essas organizações, o grupo de mulheres, né, que levam a informação, que protege. Obrigada, adorei participar. Até a próxima. Participe mais, então. E Marcos, muito obrigada, viu? Você mostra aí que os homens também estão do nosso lado. Muito 100%. E acho que obrigada. Pode falar. Não, eu ia falar que eu acho que é muito importante ter esse apoio de outros homens, porque no fim das contas a gente sabe como as coisas são e que realmente não tem como deixar esse desamparo acontecer pelo nosso lado também, sabe? Então é muito importante. Agradeço muito a oportunidade também. Obrigado. Tudo bem. Foi muito bom o assunto. Muito obrigada mesmo.